Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre como ser aprovado no quádruplo da UEMA. E eu vou partir do pressuposto que você já conhece a prova, você sabe como ela funciona, tá? Se você ainda não sabe, eu fiz um vídeo que eu explico tudo direitinho como que a UEMA funciona, tá? Vamos lá para as dicas. A primeira coisa que você tem que saber é que a UEMA, ela não pontua da forma tradicional, tá? Ela tem desvio padrão, ou seja, você vai contar também com o desempenho dos seus colegas para que ele entre no cálculo também, tá? Em síntese, se a prova estava muito fácil em linguagens, esse desvio vai valer menos. Ou seja, as outras matérias vão acabar sendo um pouquinho mais valorizadas. Se exato estava muito fácil, é muito comum que as pessoas elas acertem mais. Então essa área vai ser um pouquinho mais desvalorizada. Mas normalmente o que acontece? As pessoas são muito boas em linguagens e muito boas em humanas e acabam pecando ali em matemática e natureza. Isso é a nível Brasil mesmo, tá? Então o que eu recomendo? Primeira dica, foque muito em ciências exatas, tanto em natureza como em matemática. E aproveite-se do fato de que a UEMA ela tem uma incidência muito frequente de determinados temas nessa parte de naturezas exatas e também na prova como um todo. Se você precisar de ajuda, eu tenho aqui alguns materiais que podem te ajudar. O UEMA analisado, ele mostra toda a incidência, toda a porcentagem que já caiu ali nas últimas provas desde 2010, tá? Ou seja, você tem um mapeamento muito nítido, muito claro de como que a prova cobre as matérias, tá? 2. Você tem que treinar muito a leitura e a leitura assertiva. Ou seja, você já tem que fazer a prova visando terminá-la em 2 horas, 2 horas e meia. O que eu sempre recomendo? Leia sempre as questões primeiro, antes de ler os textos. Veja qual o comando. Leia os itens, já elimine os itens que não respondem o comando, tá? E aí, quando você fizer essa leitura atenta, muito provavelmente você vai ter eliminado ali uma quantidade boa. Deve sobrar ali 2 itens, tá? Estourando 3. Se você fez uma leitura atenta em uma questão de interpretação textual. Porque normalmente, já de cara, tem itens que não respondem o comando. Então treine sempre em identificar o comando, tá? O que a questão quer. Fez essa leitura? Aí sim, você lê todas as questões do mesmo texto. Se você tem um texto e tem 5 questões para aquele texto, leia as 5 e entenda o que cada uma quer, tá? E depois que você vai ler o texto e ver o que responde os comandos, tá? Em síntese, você tem que lembrar como fazer prova rápido e de maneira assertiva, porque você vai ter que fazer a redação no mesmo dia. Terceira, a prova de português é a prova mais mapeável que a gente tem. Normalmente, as obras nos guiam nesse processo, tá? Você vai ver quais são as obras obrigatórias, normalmente são 3 obras obrigatórias, e aí você vê quais são as figuras de linguagem, quais são as funções da linguagem, se tem alguma irregularidade em relação à pontuação, se tem alguma colocação pronominal diferente, alguma colocação verbal diferente, tá? Se existem muitos neologismos, quais neologismos, como essa composição é feita, ou seja, o processo de formação de palavras. Veja o que as obras te guiam, estude as obras de modo analítico e veja as provas anteriores de português, porque você vai saber como que é cobrado. E aí você já tem um mapeamento do que você precisa estudar. Você tem ali literalmente spoilers. A banca ela te dá a prova antes do dia, se você souber como estudar, tá? No material da UEMA analisada tem descrito claramente como estudar as obras de modo assertivo, tá? 4. Quarta dica. Incidência. A UEMA tem temas que são temas sempre cobrados, que normalmente não se tem uma prova da UEMA sem esses temas. No UEMA analisado vocês também têm a incidência. Tem ali tudo que é importante que você estude, tem as estatísticas da prova, tem análise de questões e tem também um cronograma de véspera, que são ali para você fazer o checklist dos temas que você jamais tem que ir para a prova sem saber, porque eles caem todo ano, tá? Ou praticamente todo ano. Você tem ali o top 10 de cada assunto, top 10 entre aspas, né? De cada assunto, para você fazer o seu checklist e sua revisão de modo assertiva. Ou seja, você precisa saber qual é a incidência, tá? 5. Quinta dica. Simulados inéditos. Mesmo eu sendo de outro estado, eu fazia simulados inéditos. Sempre saía em alguns grupos no Telegram simulados que tinham ali questões das obras, sejam questões inéditas, sejam questões de vestibulares anteriores, tá? Que cobraram ali as mesmas obras. Também tinham temas de redação inéditos. Isso é muito importante para você treinar ali o teu nivelamento. E também o tempo de prova, tá? Por fim, você precisa fazer as provas antigas, tá? Não tem como você se preparar para uma prova que você não conhece as questões, que você não conhece a banca.
eu recomendo muito que você faça as questões por assunto. Eu tenho um material que é o EMA por assunto, que tá separado tudo, tanto por assunto como por matéria, tá? Ajuda muito você entender como é que cinemática é cobrada, como dinâmica é cobrada. Mas assim, nada substitui que você faça as provas integralmente também, tá? É algo extremamente necessário. Principalmente em véspera de prova, quando você estiver ali na semana da prova, nos 15 dias da prova, é interessante que você pegue ali no mínimo 3 provas, 5 provas anteriores, as últimas, e vá fazer, para que você pegue a mão e entenda como é que a banca costuma cobrar aquelas questões, tá? Mas basicamente é isso, você entender como a prova funciona, tá? Você tá à frente da sua concorrência te dá uma vantagem absurda, porque boa parte das pessoas não vai estudar de maneira direcionada. Se você estuda de modo direcionado, se você sabe como a prova cobra e o que ela normalmente cobra, no nível que ela de fato cobra, você tá ali muito na frente da sua concorrência, tá? A maioria se inscreve, mas não está estudando de forma direcionada. Você quer a concorrência, tá? Eu fui aprovada no quádruplo algumas vezes, então eu te digo, segue esse caminho, que ele vai te levar sim ao sucesso, tá? Porque é algo que eu experimentei e eu comprovei que funciona. É isso, gente. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram é @estudiotainara, tá? Se vocês quiserem adquirir os materiais que eu citei aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? Os materiais estão muito acessíveis financeiramente falando e são muito bons, têm uma qualidade muito boa. Vão ajudar muito você na sua preparação. E também, curte o vídeo, compartilha comigo que vai fazer a UEMA. E se te ajudou, coloca aqui, né? Obrigada, ajudou. Então, eu tenho uma dúvida, assim que tal coisa. Dependendo do que seja, eu vou tentar te ajudar, tá bom? É isso, gente. Tchauzinho.